Bom, tecnicamente. Olha, a gente já está no ar, hein? Vamos esperar aí o pessoal entrar. A gente é pontual, já são 8 horas. Mas vamos dar um tempinho aí para o pessoal começar a chegar aí, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Pontualidade é tudo, tem que ser sempre assim, né? A gente tem que ser pontual. Não é? Está chovendo muito por aqui. Aqui em eu estou em Jacarepaguá nesse momento, né? E aqui também está chovendo bastante. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que a pontualidade para negociação é tudo, né? Opa! É verdade, professor, é verdade. Não é? Sabe o que é legal dessa história toda? Cada no caso aqui, está num bairro. E a gente está aqui no maior bate-papo, né? O que a tecnologia não faz? Muito Exatamente. Bom, né? Exatamente. Muito bom. É muito prático. Muito bom. Fora que a gente pode falar com o mundo inteiro, né? Na verdade, sim. né? Sim. Verdade. Aliás, a negociação puxou isso, né? Porque as empresas começaram a fazer exatamente para otimizar o tempo, né? E os fusos horários, né? Pelo mundo. Com certeza, né? Encurtou distâncias, como a gente costuma dizer, né? Exatamente. E fez economia também, né? Com certeza. Eu falo isso em aula, falo muito isso em aula. Existem os prós e os contras nessa história toda, mas se for pensar por esse lado, nossa, muito bom. A gente deixa de ter aquele contato pessoal, né? Quer dizer, o olho no olho. Isso aí. Né? Mas, por outro lado, a gente ganha tempo, otimiza, né? Uma série de coisas. Com certeza. Com certeza. E também evita outras coisas também, né, Valnei? Né? Sim, não é? Outro dia eu estava conversando com a Sandra, nossa, ela estava me contando cada história, e eu também estava compartilhando com ela algumas histórias que eu conheço, que eu já presenciei, que eu fiquei sabendo dessas negociações entre culturas diferentes, né? É uma coisa meio complicada. E às vezes a distância minimiza muito aqueles equívocos, né? Ai. Vamos lá. Você tem no vídeo você tem pouco choque. Verdade. Exatamente. Aqui por Não estamos te ouvindo, Sandra. Esse é o único problema da tecnologia, né? Esse horário é um horário que está todo mundo utilizando a internet, e a nossa internet não é muito, né, vamos botar assim, amigável, para não falar outra coisa, né? E aí pode acontecer de dar umas travadas, mas... Oi? Não, eu estou falando o seguinte, que a internet... Mas voltou agora. Agora voltou. Que a internet, devido a esse movimento que está tendo esse horário é um horário de pico, e aí pode acontecer de ter uma oscilação, né? Até porque a nossa internet, ela não é a internet, né? Ela é a internet. Ela, principalmente quando chove. É verdade. Assim. Um dia eu ainda acredito que ela vai ser a internet, mas hoje em dia ela é internet. Vamos esperar aí o 5G também, né, gente? Sim, tá chegando. Vamos ver. Tá chegando aí. Olha, já se passaram quase 4 minutos. Eu acho que a gente já pode começar, né? O que vocês acham? Pode ser. Já demos um tempinho já para o pessoal se acomodar, já demos um tempinho para as pessoas pegarem uma água, para poder sentar e assistir esse nosso bate-papo, essa nossa troca de informações e conhecimento. Bate-papo mesmo. Já chegou aqui, gente, a Elvira. Boa noite, Elvira, tudo bem? É ótimo. Perfeito. Bom, então eu vou começar. Primeiro eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Ana Paula Delprete, eu sou gestora da Integra Educação Avançada, é um instituto de educação que trabalha com cursos de pós-graduação, lato sensu, cursos de extensão, enfim, com outras culturas, com outros países. A gente tem aí professores de Israel, professores da Índia, e a gente está trazendo aí muita coisa boa agora para a gente dividir com vocês.
E hoje a gente tem aí um convidado muito especial, que já é nosso professor já há algum tempo, e a nossa professora, que vai ser hoje mediadora, moderadora, né, dessa noite, que é a professora Sandra Chapadeiro, minha querida amiga e professora, a quem eu vou passar a palavra agora para que ela faça as apresentações do nosso convidado desta noite. Sandra? Você está aparecendo. Oi! Ai, ai. Sandra Chapadeiro. Eu sempre falei o seguinte, Murphy existe e está em todo lugar. A gente tem sempre que ter cuidado com ele. Porque acho que está chovendo. Sim. E aí a internet fica com problema. Mas, enfim, né, eu tenho o prazer de apresentar o professor Valnei, né, que é Desculpa. Vai com você, Sandra. Pois é. Enfim, então, o professor Valnei, que há 14 anos ministra aulas. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Não, pode ir, tá ministra aulas, ensinando o pessoal a se comunicar, né, profissionalmente. A internet dela hoje não está muito fiel, né? Mas não tem problema, não tem problema. Vamos esperar ela retornar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho, né? A gente já vai batendo um papo. Eu, como ela estava falando, há 14 anos, eu comecei a treinar pessoas para se comunicar em público. Eu não gosto de falar a palavra treinar, eu gosto de falar a palavra ajustar a sintonia fina das pessoas para se comunicarem, independente da área da comunicação, independente do que ela vá falar em público, seja no mundo corporativo, seja ministrando aula, seja palestra, entre tantas outras formas de fala pública que tem. E eu, há 14 anos, né, eu fui um privilegiado que um professor amigo, ele me olhou de cima e embaixo e falou o seguinte: vou te levar para esse mundo para dar aula comigo numa instituição, né, que tem aqui no Rio de Janeiro e, de modo geral, no Brasil. Eu falei, cara, eu tenho medo de falar em público. Mas sério. E aí ele me olhou aqui assim e falou, tudo bem, mas você tem outras características que vai contribuir muito, mas eu vou te ajudar, eu vou te treinar para se comunicar de uma forma clara e objetiva, e eu vou te ajudar a você perder esse medo. E é verdade, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tinha medo de falar em público. Ainda tenho um certo medo, porque o medo faz parte da gente. Toda vez que eu chego na frente de um público, independente de qual seja o público, tá? Por mais que eu domine o conteúdo, o que muda nessa história? Quem muda são quem? A minha plateia. E aí, mudando a plateia, o que acaba acontecendo? A gente gera umas certas ansiedades que são normais, e acredite, são benéficas. E nessa história toda, essas ansiedades liberam adrenalina na nossa corrente sanguínea para deixar a gente atento a tudo que acontece. Mas é aquela história, se eu domino o que eu vou falar, com o decorrer do tempo, o que acontece? Eu começo a me acalmar. E aí vai fluir a comunicação. Porque o maior medo que a gente tem de se comunicar não é de passar o nosso conteúdo. O nosso maior medo é simplesmente do julgamento das pessoas. O nosso maior medo é como nós somos vistos pelas pessoas. Esse é o grande detalhe da comunicação. Não é só vir aqui na frente e dar um show. Todo mundo acha que comunicação é oratória. Eu vou lá na frente, eu vou falar bonito, vou manter aquele tom de voz, né, forte de radialista, né, de locutor de rádio, vou dar aquele show na minha movimentação, vou ter uma boa expressão. Isso é a cereja do martini da comunicação. O grande detalhe nessa história toda é entender como é que essa comunicação ela chega na cabeça das pessoas. Isso é a verdadeira comunicação. E aí, nessa história toda, quando a gente começa a entender esse cenário, entender como é que a informação chega, a gente minimiza o que em comunicação a gente chama de ruído. E a partir do momento que a gente minimiza o ruído, o conteúdo ele fica mais fácil do outro entender. E aí, nessa história toda, o nosso maior medo não é do que vou falar.
O nosso maior medo é do julgamento das pessoas. E existe uma pesquisa sobre isso. Sabia, Sandra? E Ana? Existe uma pesquisa sobre isso. A pessoa tende a te escanear da cabeça aos pés, montando uma tese a teu respeito, de 30 segundos a 4 minutos. Os primeiros minutos que você está se comunicando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, a pessoa tende a não te ouvir. E aí, nessa história toda, você está tenso, você está nervoso, e aí, o que fazer? Existe técnica, existe ferramentas para isso? Lógico que existe. E aí, né, já começando também a entrar na área da professora Sandra, né, no caso da Sandra, que é a área da negociação, a minha praia é mais me comunicar, é a parte da comunicação. A área da Sandra é a área da negociação. E aí a gente resolveu fazer, né, uma dobradinha, fazer essa mistura e municiar as pessoas de técnicas e algumas ferramentas, né, que a gente possa dar algumas dicas de como utilizar. E aí, como é que a gente sabe que o nosso conteúdo ele está sendo bem absorvido pelaquela pessoa ou pelaquele grupo de pessoas? Primeiro a gente tem que entender todo esse cenário e, principalmente, entender as expressões faciais e corporais das pessoas. Muito utilizado, não estou certo, Sandra, nas negociações, não é isso? Eu acho que... De novo, hoje essa chuva não está dando trégua para gente. Poxa vida! Nossa! Sandra, você está conseguindo ouvir a gente? Ela, eu acho que não. Embora na negociação, né? Está atrapalhando tudo. Tem um delay. Atrapalhando a nossa comunicação, né? Pois é, mas durante a negociação. Difícil, a Sandra, realmente a gente está penando por conta, dessa chuva essa noite, uma pena, né? Mas, enfim, vamos lá, Valnei, vamos lá, porque a gente tem aqui várias pessoas aqui com a gente, a Thaís, a Carla, a Elvira, e, enfim, está todo mundo muito afim de ouvir o que você tem para falar e qual é o recado que você vai dar. Enfim, professora Sandra está indo, está voltando, mas a gente... Tudo bem, vamos lá. Tá difícil. Vamos lá, fala que é tua, Tafarel. Pois é, porque dependendo da expressão que você tenha no rosto, o seu interlocutor vai entender de maneira inteiramente diferente, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, vou dar um caso, um exemplo dos chineses, por exemplo, né? Eles podem balançar a cabeça fazendo assim, que para nós é uma concordância, e eles estão dizendo não. Entendeu? Um não bem redondo. Então a gente tem que saber, né, com quem a gente vai negociar, né, estudar bastante, se preparar bastante para saber se aquela cultura, né, aqueles gestos, aquela expressão facial vai ser entendida da maneira que nós entendemos. Ou seja, a gente tem que levantar muito informações, que a gente chama em comunicação, levantar informações com quem que a gente vai se comunicar, nesse caso, com quem a gente vai negociar. Porque cada cultura tem uma forma, né, de agir. A comunicação, ela é basicamente não verbal. A gente sabe disso. Só, né, e tem pesquisas que provam isso, 7% mais ou menos é a palavra. O resto é variação na voz, né, da ênfase nas principais informações e a tua expressão corporal. Então, a oratória é importante, muito importante. Mas você também tem que entender como é que funciona, né, todos os cenários. Ou seja, levantar informações. Que eu acho que em negociação tem um outro nome, não é isso? Em vez de levantar informações, como é que se chama isso em negociação? Sandra? Não, na verdade, quando você... É impressionante. Quando a chuva aperta, né? A internet vai embora. Eu acho que a gente tem aí essa questão importante para resolver também, né? Que ao mesmo tempo que a tecnologia faz a gente... Me ouviram ou não? Não. Tá difícil.
Fala de novo, Sandra, vamos lá. Aí é. Vai, fala novamente. É uma pena. Tá me ouvindo, Sandra? Não. Acho que ela está com dificuldade de ouvir. Mas vamos lá, Ney. Seguindo essa linha aí que a Sandra estava falando, da questão cultural, né? Da questão dos chineses, enfim, há tantas culturas aí nesse mundo e que realmente é muito importante quando você vai, claro, negociar com um povo completamente distinto do nosso, né? É importantíssimo que você levante essas informações. E aí que veio a pergunta que você estava falando para a Sandra, se era esse o termo que a gente faz, enfim, é o termo que se usa nesse mundo da negociação. E a Sandra vai falar para a gente se é esse termo ou não, mas enquanto isso, você, por favor, você explica um pouquinho mais para a gente como é que é essa coisa do corpo também, que o corpo fala, né? O corpo tem a sua mensagem, que às vezes você até mesmo pode estar digamos assim, verbalizando uma concordância, mas que, no fundo, o seu corpo está dizendo alguma coisa que não é bem assim, não é isso, Valnei? Não, com certeza. E aí tem um pesquisador chamado Paul Ekman, e o Paul Ekman, ele conseguiu catalogar, né, se for pensar em relação ao rosto, ele conseguiu mapear o nosso rosto e fazer combinações de expressões. E aí, nessa história toda, ele viajou durante 20 anos fazendo a pesquisa dele, que inclusive é muito utilizada nos livros, né, nos livros atuais de gestão, de negociação, se baseiam muito na pesquisa dele. Vale a pena. Depois, quem tiver curiosidade, joga lá no Google, Paul Ekman, tem todo um trabalho. E ele conseguiu catalogar todas essas expressões. E aí, nessa história toda, o que acaba acontecendo? Isso é conhecido como precisão empática. É você conseguir detectar as microexpressões que as pessoas fazem quando nós nos comunicamos. Ou seja, isso é treinável? É treinável. E tem um detalhe, aí vocês já têm uma vantagem. As mulheres têm uma vantagem. Já vêm com a bagagem da precisão empática mais apurada do que os homens, ok? Mas volto a dizer, isso dá para a gente aperfeiçoar, isso dá para treinar. Isso é o legal da história. Então, se você consegue aprimorar a sua precisão empática, consegue identificar as expressões faciais, e é lógico, quando eu falo de expressão facial, eu me refiro em quê? A corpo inteiro. Porque o corpo, de uma certa forma, ele se comunica de um modo geral. Né? Não é só expressão facial, não é só rosto. É uma combinação de rosto e corpo. Por isso, um dos motivos de eu estar na câmera da cintura, basicamente, para cima, para que as minhas mãos possam ser vistas. Isso a gente bate, em comunicação, a gente bate muito nessa tecla, da importância da gesticulação, da importância da movimentação no ambiente, da importância da eloquência através da expressão facial. E aí é prestar atenção nas microexpressões para poder fazer o quê? Saber se você está indo, quando você se comunica, faz uma apresentação, por exemplo, se você está indo pelo caminho certo ou não. A única certeza que eu tenho é que se eu observo as pessoas e vejo expressões que não estão de acordo com aquilo que eu queria, a única certeza que eu tenho é não posso continuar do jeito que eu estou. Eu tenho que mudar. Mas se eu domino aquilo que eu vou comunicar, o que eu tenho que ter sempre na manga? Plano A, plano B, plano C, plano D, para ir puxando, para poder mudar as expressões das pessoas. E aquilo que eu falei lá no começo, da história que a pessoa te julga da cabeça aos pés e monta uma tese a teu respeito, é a pura verdade. Mas tudo que eu quero como comunicador é que essa tese seja o quê? Positiva. Mas ela pode ser negativa. Agora, eu tenho como reverter? Eu tenho como mudar esse jogo? Até tenho. Principalmente se eu tiver muito tempo. Agora, numa apresentação corporativa, o tempo tende a ser curto. Então, quanto mais rápido você mantiver, você fizer com que as pessoas estejam, vamos botar assim, calibradas, que é o nome técnico disso, ou seja, estejam na sua, estejam te compreendendo bem, estejam gostando daquilo que você está comunicando, melhor. Agora, por exemplo, numa aula, eu vou passar um tempo maior com meus alunos. E aí, o que acaba acontecendo? Pode acontecer de alguém não gostar daquilo que eu comuniquei, ou até mesmo
da minha pessoa. A pessoa não pode, desculpa a expressão, com a minha cara. Pode acontecer? Pode. E aí eu tenho tempo para poder fazer o quê? Reverter esse jogo. Isso é o grande macete da comunicação. É entender como é que a mensagem chega. E a neurociência, ela veio para explicar muito, mas muito sobre isso. A neurociência está aí para explicar como é que funciona a cabeça das pessoas quando a gente comunica alguma coisa. Porque a gente deve minimizar o máximo de ruído possível. E ainda tem um outro fator nessa história toda, que é o conhecido como bloco de atenção. O bloco de atenção é o tempo em que a pessoa consegue se concentrar naquilo que você está comunicando. Pesquisa realizada na década de 60, 1960 mais ou menos, chegou-se à conclusão que o bloco de atenção, ou seja, o tempo em que a pessoa consegue se concentrar em você, girava em torno de 45, 50 minutos mais ou menos. Hoje em dia, algum tempo atrás, deve fazer o quê? Uns 4, 5 anos mais ou menos, fizeram a mesma pesquisa, ou muito similar, tá? Não vou dizer que foram as mesmas questões, mas uma pesquisa para entender como é que funcionava o bloco de atenção. Chegou-se à conclusão que o bloco de atenção estava girando em torno de 5, 7 minutos. Ou seja, é o tempo em que a pessoa consegue prestar atenção em você. Tá, e aí vocês devem estar pensando assim, tudo bem, eu falo durante meia hora, 40 minutos, 1 hora. A pessoa só prestou atenção nos primeiros 5, 7 minutos? Depende. Se ele não viu benefício naquilo que você ia comunicar, se ele não quer te ouvir, ou então, se condições fisiológicas impedirem, pode ser que sim. Agora, a partir do momento em que ele percebeu benefício naquilo que você ia comunicar, ele te concede o bem precioso que ele tem, que é o tempo. E aí você, conhecendo de técnicas de comunicação, conhecendo de ferramentas de comunicação, vai utilizar de estratégias para quê? Para manter o máximo de atenção daquela pessoa ou do grupo de pessoas. 100%? Difícil, mas compete a quem comunica conseguir o máximo possível de atenção das pessoas. Tá, como? Utilizando argumentos que você tem certeza que aquela pessoa ou que aquele grupo de pessoas necessita ouvir. E aí a história da oratória, voltando, porque a gente sempre acaba caindo no corpo, né? Comunicação corporal. O teu corpo, na tua movimentação, na variação da voz, na tua aproximação com as pessoas, se você estiver em pé, você gera o quê? Mais 5, 7 minutos. Ou seja, você ganha mais 5, 7 minutos. Agora, por exemplo, se eu chego para me comunicar com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e faço mais ou menos assim: olá, boa noite, meu nome é Valmei, eu vim falar com vocês sobre técnicas de comunicação para negociação. Não vai chegar nem a 5 minutos. Por uma questão de educação, a pessoa até fica na sua frente. Por educação, às vezes. Às vezes não tem nem educação, vai embora. Né? Mas por uma questão de educação, ela fica. Mas concordam comigo que a pessoa sentada, a mente dela pode estar resolvendo outras coisas? Esse é o grande detalhe. Então, um dos principais conceitos da comunicação é mostrar o benefício que a pessoa vai ter naquilo que você vai comunicar. Fala. Aproveitando a sua deixa, 1 minuto só, Sandra. A Elvira Carvajal, que está aqui assistindo a gente, pergunta para o professor Valnei: como manter o máximo de atenção em um assunto considerado chato ou de difícil compreensão? Boa, excelente pergunta. Primeiro que você tem que achar, será que o assunto é 100% chato? Essa é uma questão. Segundo, chato para quem, né? Essa é a questão, esse é o detalhe. Chato para quem? Você tem que tentar descobrir dentro daquilo que você vai comunicar, dentro desse assunto, né, que está sendo considerado chato, o que o outro precisa saber. E aí, né, aproveitando, todo mundo acha que comunicação empresarial é vir aqui na frente e falar, mas da seguinte forma: bom, primeiro eu vou falar da agenda, segundo eu vou conceituar, terceiro eu vou explicar, e acaba deixando sempre para o final o melhor. Isso é o que mais acontece. Deixa sempre a solução, a conclusão de alguma coisa para o final, que não é o detalhe. Comunicação corporativa, a gente tem que pegar alguma coisa que ia ser deixado para o final e trazer para onde? Para o começo, porque é tudo aquilo que o outro quer ouvir. Não adianta eu ter o melhor projeto, a melhor ideia do mundo,
Se eu fico dando voltas e voltas e voltas e voltas e não falo para ele a importância que aquilo vai ter, por mais, de repente, chato que seja o assunto, tem que buscar dentro daquele conteúdo o que o outro quer saber. Sempre tem alguma coisa. E aí também está muito relacionado, né, agora dando continuidade, ao objetivo. O que você quer comunicar com aquele assunto, com aquele seu assunto? Você tem que saber. E tem pessoas que não sabem o objetivo dela quando ela vai para frente de uma plateia. Então isso tem que ficar muito claro aqui dentro, o que eu quero realmente com aquela minha fala pública, com aquela minha comunicação. E aí em comunicação a gente diz que tem 2 objetivos, o politicamente correto e o objetivo oculto. E, por favor, não tem nada de desonesto, mas só interessa a você. Porque você vai pegar esse teu objetivo oculto e vai direcionar a tua apresentação para o que você quer. Na negociação, por exemplo, não sei se vocês estão me ouvindo, porque agora eu já não sei, né? É importante que as partes coloquem na mesa objetivamente o que cada uma quer, ou que cada uma entenda como solução daquele problema, ou queira resolver aquela questão, né? Agora, é muito importante também que não se bata o pé o tempo todo, quer dizer, sem arredar. Eu cheguei aqui com esse objetivo e eu não vou abrir mão do meu objetivo. Então, essa comunicação é importante porque as ideias têm que convergir. Então, você tem que ter uma certa sensibilidade para perceber se o outro está enfadado, né? E saber exatamente o que desagrada ou agrada, né? Então, se a pessoa começou a bater a caneta, se começou a fazer anúncio de shampoo, né, mexendo no cabelo, sinais, né? Exatamente. Então, você já tem as dicas, né? Ou se está dormindo de olho aberto, né? Porque tem né, várias, né? Muita gente, né, que dorme de olho aberto. Exatamente. Então, a gente tem que saber, né, perceber, ligar uma sintonia fina, né, para poder enxergar o outro, porque senão a gente acaba naquela máxima, né, sartriana, né, que l'enfer são les autres, né, o inferno são os outros, e você elimina o outro, faz um crime perfeito, você mata o outro sem uma gota de sangue, né. Então, é importante que o outro se sinta olhado, visto, ouvido, né, sentido. Reconhecido, né? Reconhecido, exatamente. Porque senão, né, enfim, né, não vai acontecer nada naquela negociação, né. Vão ficar 2 pessoas separadas e o objetivo mesmo, né, não vai ser resolvido, né. Verdade. Pegando esse gancho aqui, temos uma pergunta da Magda Alqueres. Ela pergunta o seguinte: quais as ferramentas da comunicação que você considera mais eficazes para uma negociação? Quer responder, Valnei? Não, pode ficar à vontade, mas a sua praia do que a minha. Na realidade, as ferramentas, eu diria que fundamental você se preparar, né? Você esgotar as informações que você tem sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sobre aquele produto, o que quer que seja, né? Isso é fundamental, não pode ter preguiça. E aí, você tentar perceber o que converge, né? Porque você apresenta uma ideia e você vê claramente se a pessoa achou aquilo bom ou achou aquilo ruim. Se você achou um ponto de convergência, você tem que tentar fazer com que esse ponto de convergência, de certa forma, se alargue para que a pessoa se sinta incluída, né? E aí vai se trabalhar aquele ponto de convergência, né? Então, isso é muito importante e, de novo, é importante você conseguir enxergar o outro, né? Conseguir ouvir o outro. Sim. Quer dizer, há alguns países, por exemplo, né? Você sente claramente que tem um negociador que chega com uma missão, né? Ele recebeu uma ordem e ele quer cumprir aquela missão. Normalmente não dá em nada. Você vai ter 10, 15 reuniões, né? Vai gastar o dinheiro das 2 partes e não vai chegar a conclusão nenhuma, né? E para todos os efeitos estaria todo mundo trabalhando, né? Quando na realidade não está acontecendo nada.
Quer dizer, para você avançar, não que você vá ceder, não é bem isso, né? Você pode até ceder, né? Mas você tem que perceber o que converge, né? Naquelas opções, né? Você vai criando opções para saber o que aquela pessoa, como disse você, que está interessada, né? O que você está dizendo que o outro está interessado. Né? Então, a pessoa se sentindo incluída naquela situação, fica muito mais fácil, né? E aí, aproveitando o gancho da Sandra, quando ela fala que tem que saber ouvir o outro, em comunicação a gente costuma dizer que a pessoa tem que ter sintonia. Sintonia nada mais é do que conseguir ouvir o outro genuinamente e dar e dar para ela uma coisa que ela quase às vezes não, que é raro ela ter, atenção. Tem pessoa que quer conversar, né, começa uma conversa, e aí o que acaba acontecendo? De tão ansiosa que ela interrompe o outro o tempo todo. Ou seja, é uma pessoa que não consegue ouvir. Então, em comunicação, a gente fala o seguinte, que uma das armas que a gente tem a nosso favor é treinar a sintonia, treinar saber ouvir genuinamente. Aí, o que acaba acontecendo? A gente vê, eu não vou citar programas aqui que não vem ao caso, mas apresentadores de televisão que é tão ansioso, mas é tão ansioso que a pessoa está dando a resposta, ele vai e interrompe. Ele dá continuidade na resposta, sem que o outro termine. E tem outros não, que te deixa tão à vontade, mas tão à vontade, que ao final do programa, parece que os dois são amigos de infância, mas de repente acabaram de se conhecer ali naquele momento. Mas por quê? Porque quem estava entrevistando teve uma coisa chamada sintonia, soube ouvir. E aí aproveita daquilo que a pessoa está falando, já transforma em outra pergunta e lança para ela. Ou seja, mantém sempre a escuta ativa. Mantém sempre atento ao que o outro está falando. Boa, legal. Você. Em negociação é proibido interromper. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que são super hiper ansiosas. Mas é proibido. E dependendo de quem... e dependendo do país, né, com quem você esteja negociando, né, a pessoa, ela pode ficar extremamente ofendida. Sim, sim. Né, e abreviar tudo. Com certeza, com certeza. Né, se a pessoa se ela se der uma certa importância na hierarquia dela, né, porque você às vezes negocia com quem pertence a castas, por exemplo, né? Sim. Então, você tem que tomar cuidado, porque aquela pedrinha na testa significa muita coisa, né? Então, por via das dúvidas, não avance o sinal, né? Deixa a pessoa falando, né? Quando ela acabar, você fala, né? Ou seja, aquela história de quanto mais informação você conseguir a respeito de com quem você vai negociar, é fundamental. E no caso de comunicação, de apresentação, né, seja apresentação, seja palestra, ou seja aula, quanto mais informações você levantar das pessoas que vão te ouvir, melhor, porque você consegue tirar da tua informação o DNA para poder comunicar para ela e trazer ela para você, trazer a atenção dela para você. Porque geralmente quem está sentado te ouvindo, né, quando você se comunica, não tem tempo a perder, tem baixo poder de concentração, porque tem excesso de informação na cabeça, e aí volta para aquela história do bloco de atenção. Por que lá atrás, em 1960, mais ou menos, o tempo de julgamento, o bloco de atenção girava em torno de 45, 50 minutos, e hoje em dia o tempo está girando em torno de 5, 7, e eu garanto que se fizerem a pesquisa daqui a uns 7, 10 anos, esse tempo já vai cair. Mas por que isso acontece? Pelo excesso de informação que foi gerado. A gente é bombardeado por informações de todos os lados. E aí, o HD, né, que a gente tem aqui dentro, que já está quase cheio, começa mais ou menos assim. Essa informação presta, essa não presta. Essa presta, essa não presta. Ele se torna seletivo. Por quê? Ele já está transbordando, então informação desnecessária não vale a pena ele absorver. Agora, se você vai comunicar e ele percebe benefício naquilo, ele vai pensar assim, opa, isso é importante, deixa eu armazenar, deixa eu prestar atenção. E aí te concede o tempo dele para prestar atenção em você. A negociação é diferente.
Mesmo porque as pessoas, com relação ao tempo, o tempo é a coisa, é o ativo mais precioso que a gente tem atualmente, né? Sim. Então, ou você tem tempo, ou você não tem tempo, né? E aí você vai seletivamente ofertar esse tempo ou não ao outro, né? Isso aí. É uma coisa inteiramente tirânica nesse sentido, né? Não, com Porque certeza. se aquela pessoa, se de certa forma acreditar que aquela pessoa não merece seu tempo, né? Bye bye. Verdade. É um Ela negócio que desliga de você. deleta, né? Ou seja, ela vai resolver outras coisas que ela poderia estar resolvendo, mas está ali na tua frente. Então, ela mentalmente começa assim, deixei o relatório para ser fechado, e agora? E ela começa a resolver o relatório. Exatamente. E ela desliga de você. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente muito cuidado. Mesmo porque a gente cai, né, naquela história do Narciso, né? A gente não pode esquecer que, embora as bolsas de valores estejam todas conectadas, embora você tenha, né, um WhatsApp que é quase o tempo de uma telepatia, né? Porque você pensa, escreve, aperta, o outro recebe, né? Embora a gente tenha concretizado esse pensamento mágico, né? A gente também adora se ver no espelho, né? Sim, verdade, verdade. Então é perigoso. Perigoso. E a gente tem aqui mais uma pergunta do Fábio, que diz assim: em uma apresentação empresarial, como é que eu sei quando acabou a apresentação e começou a negociação? Posso? Eu costumo dizer o seguinte, que a comunicação, quando você se prepara para fazer uma apresentação, você está fazendo um monólogo persuasivo que antecede a negociação. Ou seja, é aquele momento em que você vai para frente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e começa a expor a sua ideia, expor o seu projeto. A partir do momento em que as pessoas começam a te interromper, te fazendo perguntas, é o limite já passando para onde? No caso da negociação. Começa já a haver uma negociação. Ou seja, é aquele momento em que eu estou fazendo perguntas, eu estou me apresentando, é a minha comunicação. Virou a chave, começou a ter interação, e já começa a entender o seguinte: se eles estão interagindo, é porque está havendo o quê? Interesse. E se eu domino o meu conteúdo, se eu domino sobre aquele projeto, aquilo que eu fui apresentar, fica fácil eu ter essa interação, fica fácil eu ter essa troca, entendeu? E aí, a partir do momento que tem a interação, começa a gerar o quê? A parte da negociação, que é a troca, né, de informações, basicamente. Ou seja, você já conseguiu a empatia, né? Isso aí. E aí, quando você abre a porta, todo mundo entra. Isso aí. Né? Eu tenho um amigo meu que ele costuma falar o seguinte: comunicação é game. Você tem nível 1, aí você tem que passar para o nível 2, para o nível 3, e vai indo até fechar o quê? Né? Aquilo que você se propôs, ou seja, fechar a negociação, concluir a negociação. E agora, quer ver um outro detalhe interessante? Que devido à pandemia, né, já falando de comunicação, as apresentações que eram presenciais, você ia para frente de uma pessoa ou para um grupo de pessoas, atualmente tem sido feita como? Assim. Ok? Através do quê? De ferramentas. Virou videoconferência. Isso já acontecia antigamente, só que não com tanta ênfase como está tendo agora. E aí, nessa história toda, o que acaba acontecendo? Até mesmo as empresas mais resistentes a essa forma de negociação, essa forma de apresentação, essa forma de comunicação, tiveram que se render. E aí, nessa história toda, o que acaba acontecendo? Elas perceberam que vale a pena, porque deu certo. Nesses 4, 5 meses, mais ou menos, eu já estou perdido no tempo, eu juro. Eu já nem sei se eu estou, né, a pandemia já começou, tem 4 ou se tem 5 meses. A gente fica meio perdido no tempo. Eu sei que nesse período, as empresas e as pessoas, de modo geral, tiveram que aprender a trocar o pneu do carro com ele andando. Ou seja, se adaptar a essa forma o quê? De conversa. Porque muita gente não tinha esse hábito. Não praticava essa forma de comunicação. E o grande detalhe é que tem toda a diferença, é totalmente diferente a comunicação do que no presencial.
Porque se no presencial eu tenho situações que podem interromper a comunicação, que podem gerar ruídos, no virtual, então, existe muito mais. Tem estratégias para isso? Lógico que tem. Existe estratégia para conseguir manter a pessoa atenta a você, mesmo sendo, né, à distância, através do vídeo? Porque concordam comigo que, além de distrações que normalmente a gente tem numa comunicação, vocês, no momento, acredito eu, que estejam em casa, vocês têm N fatores que podem te distrair. Como conseguir manter a atenção dessas pessoas? Isso é um detalhe que está sendo muito discutido. E eu, graças a Deus, eu já vinha fazendo um trabalho já há algum tempo, que era voltado para a comunicação através de vídeo, ou seja, comunicação através, que no caso era videoaula, né? Treinar pessoas, eu gosto de falar, ajustar a sintonia fina das pessoas para ministrarem videoaula. Eu de um tempo para cá, eu venho migrando para esse tipo de o que a gente chama de presencial mediado por tecnologia. Nossa, eu adoro esse nome. Presencial mediado por tecnologia. Ou seja, utilizar a tecnologia para se comunicar, cada um na sua casa, cada um no seu escritório, e por aí vai. E aí, né, falando isso tudo, eu acabei de ter uma ideia. Ótimo. Por favor, vai. Ana, vamos montar um curso. Quase que eu desequilibrei agora, quase que eu caí. Vamos montar um treinamento para as pessoas em comunicação com ênfase em vídeo, em esse novo normal que as pessoas estão chamando. Vamos montar? Nossa, eu acho que vai cair muito bem nesse momento, né? Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale muito a pena. E aí você me pergunta. Vale muito a pena. Não, e aí eu estou aqui devagando, me ajuda. Agora vamos fazer aqui uma brincadeira, uma tempestade de ideias. Através de vídeo, né? Eu vou lá, gravo os vídeos e posto, ou assim como a gente está fazendo, com essa interação toda? Olha, eu assim, como eu já trabalho com educação há muitos anos, e eu te confesso que eu tinha uma resistência muito grande com o ambiente virtual, com o ambiente online. Porém, eu acho que essa realidade ela veio para ficar. Eu acho que a gente vai superar a pandemia, com certeza. A gente vai fazer aí esse percurso aí até a gente chegar a digamos assim, a uma tranquilidade para que a gente possa voltar a interagir com as pessoas de perto e tudo mais. Mas, mesmo que a gente retome a nossa vida, ficou essa marca muito importante aí do online. E ele veio para ficar. Então, eu acho que também, no ensino, a gente também vai aproveitar essa nova ferramenta, que nem é tão nova assim, mas essa ferramenta que se ficou, inclusive, tecnologicamente mais acessível para todos, né? Há aí várias instituições já pensando em oferecer os cursos híbridos, né? E eu acho que a gente poderia, talvez, fazer essa proposta que você tá levantando de uma maneira sincrônica, com os alunos. Ao mesmo tempo, a gente poderia marcar as aulas num determinado dia da semana, ou, se preferir, em todos os dias da semana, fazer um curso intensivo, assim, de 14, 16 horas, e todo um horário fixo, e que onde as pessoas pudessem interagir, inclusive, né, com você, sincronicamente. Acho que seria muito legal. Ou seja, e aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Eu passo um conteúdo e boto eles para praticar, e eles vão e apresentam, e eu vou ajustando. Passo um conteúdo e aí, assim, a gente vai o curso todo. Ou seja, interação o tempo todo, né? Interação, eu passando conteúdo e corrigindo, e eles vão e apresentam em situações diferentes, né? Eu acho interessante, porque o novo normal é aquela história. A tecnologia, ela, como você falou, ela já vinha acontecendo, e agora ela está tendo uma maior, como eu posso dizer, maior destaque na situação, e ela não vai se perder. Aquilo que eu falei, as empresas, elas gostaram disso, porque viu que dá certo.
E aí, é aquela história, se for pensar em valores, custo, vai diminuir bastante. Então, as empresas já estão antenadas, inclusive tem pesquisa já sobre isso, da importância da comunicação através de vídeo, ou seja, videoconferência. Só que, volto a dizer, muita gente não está preparada para isso. E aí, aquilo que eu falei, eu já vinha estudando isso, não sei se foi sorte, não sei o que foi, né? Acho que lá atrás, em outubro, novembro do ano passado, sei lá, falaram que assim, passa a pesquisar mais sobre isso, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso e aí vi que vale a pena, né? Porque a minha ideia era através de vídeo, treinar pessoas para se comunicar através de vídeo, gravar. Não, mas aí, por que não no presencial? Porque a videoconferência é uma realidade. Aí, gostei dessa ideia. Vamos fazer? Vamos montar? Vamos correr atrás disso? Vamos. Não, inclusive, as ferramentas que a gente possui hoje, ela dá a possibilidade dos próprios alunos interagirem entre si, coisa que a gente se ressente um pouco, assim, no ambiente virtual, né? E eu acho que essa interação, essa interação entre as pessoas, entre os próprios alunos, é muito importante também. Não, tem que ter. E aí, a tecnologia evoluiu tanto que dá para fazer isso. Tem plataformas que funcionam muito bem nessa praia. Aí, gostei. Vamos lançar. Vamos. Fechando aqui, a gente vai continuar a nossa reunião. Aí, junto com a Sandra, vamos negociar, né? Vamos negociar para ver como é que isso vai acontecer. Claro que sim. A gente já está aí com 46 minutos de papo e acho que a gente ficaria aqui a noite inteira. O tema não é esgotável. Com certeza. E que bom que agora a gente conseguiu uma estabilidade aí com a internet. Com a internet. Mas eu acho que está na hora da gente começar a se despedir, encerrar. Mas a gente também vai trazer novidades aí. Quem sabe, brevemente, a gente já vai ter pensado sobre essa proposta que o Valnei trouxe e conversar também com a Sandra. Quem sabe a gente faz aí uma coisa bacana, né? A se pensar. Não, com certeza. Ai. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de vir aqui para... Volto a dizer, por mais medo que eu tenha de me comunicar, por mais medo que eu tenha de estar aqui na frente, eu gosto de estar aqui na frente. A descarga de adrenalina é tanta aqui que eu comparo a escalar uma montanha sem equipamento. Opa! Os medos que eu sinto é como se eu estivesse lá em cima. Muito bom. Bom, então eu vou passar a palavra para a Sandra, para ela se despedir. E eu já, de antemão, já agradeço a presença de vocês aqui, da professora Sandra Chapadeiro, e agradeço a você, Valnei, mais uma vez, você com a gente, parceirão, e vamos tocar os nossos projetos. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí muito sucesso com o conteúdo que você vai trazer para a gente. Sempre bom, né? Vou chamar a Sandra. Sandra, é contigo. Mas olha, gente, pena que a internet atrapalhou a gente no começo, né? Mas, de qualquer forma, é uma troca de ideias, né? Muito, vamos dizer assim, ativa, né? A gente que pensa que o vídeo, né, não proporciona esse tipo de interação, ele proporciona a ponto de você ter tido uma ideia ótima, né? Então, temos que olhar o vídeo com outra, não é? Outra perspectiva. Legal que eu peguei a Ana meio de surpresa, né? É aquela história. Mas eu estou sempre pronta para boas ideias. Ideia boa, né? Isso aí. Isso aí. Então, Ana Paula, né? Também foi ótimo te encontrar aqui nessa conversa virtual, né? Pois é. E espero que tenha sido bom para quem está nos ouvindo, né? A gente tenha, né, ajudado um pouquinho o pessoal a perceber determinadas ferramentas e técnicas, né? Com certeza. E aí, só para reforçar, né, deixa eu fazer uma coisa que em comunicação a gente chama de evocação. Pessoal, olha só. Levantar informações, fundamental. Entender como é que a informação chega para o outro, na cabeça do outro. Entender que ele não tem tempo a perder, tem baixo poder de concentração e tende a ser estressado, tem excesso de informação na cabeça.
Tira o DNA da tua informação e fornece logo no começo, na abertura. Não deixa para o final. Traz alguma coisa para o começo para ele pensar assim, tá aí, gostei. Quero saber mais sobre isso. Para você valorizar aquilo que ele tem de mais precioso, que é o tempo dele, tá? E aí, eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Você também, Valnei. Obrigada. Obrigada mais uma vez para todo mundo. Bye, bye. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Você também. Tchau. Tchau.